Galera, estamos aqui em Iperú, divisa com Mato Grosso do Sul, a última cidade de Mato Grosso do Sul, como vocês podem ver é Paranhos. Tá aqui eu e o Marlon. Marlon é um evangelista, homem de Deus. Ele tem feito esse chamado missionário, Deus tem tocado no coração dele. E nós estamos aqui, eu queria aqui fazer um bate-papo com ele rapidamente. Primeira vez que eu estou, né? Ô Marlon, você já viveu essa experiência, eu queria que você pudesse falar pro pessoal que gosta de missões, que ama missões, ama almas, que tem essa visão missionária. O que você pode falar do que eu posso esperar em relação às pessoas e também como que é a vida deles aqui um pouquinho? Sim, da outra vez que nós viemos até aqui em Peru, né? Nós tivemos a possibilidade de fazer evangelismo de rua. Então nós saímos visitando os comércios, as casas. E assim, existe uma certa resistência porque o Paraguai em si é um país muito católico, né? Então existe um choque cultural. Não é natural que as pessoas batam a porta de uma casa para falar de um Jesus vivo, né? E então a gente passou por alguma dificuldade nesse sentido, mas em contrapartida o pessoal que nos recepcionou muito acolhedor, né? Aqui eles têm como origem o idioma do Guarani, então a gente faz ali o portunhol misturado com um pouquinho do Guarani deles e acaba que a gente consegue se conectar muito bem. Eu costumo dizer que onde tem Cristo não tem erro, né? É fácil a comunicação, é fácil o entendimento. Uma oração, por muito que das vezes a pessoa pode até não estar entendendo todas as palavras, mas ela sabe que quando sai uma palavra de alguém que é de Deus, alguém que segue a Cristo, são palavras de vida, palavras de cura. Então a gente pôde presenciar milagres, né? Pessoas sendo transformadas aqui na outra vez que estivemos aqui. E dessa vez as expectativas estão maiores, né? Porque o povo já nos conhece, já sabem quem nós somos e acredito que a gente vai ter uma eficácia melhor nessa condição de poder ter um acesso mais fácil ali nos comércios e com as pessoas. Ótimo, maravilha. Eu costumo dizer que a oração, Marlon, ela é uma linguagem universal, porque quando você ora por alguém, o Espírito ele vai transformando, vai quebrando barreiras. E ainda que, como você bem colocou aqui, as pessoas não compreendam, muitas vezes eu tenho dificuldade de compreender o Guarani para o português e vice-versa, quando nós oramos e intercedemos por alguém, o Espírito Santo naquele momento está trabalhando. E o Espírito Santo trabalha no espírito humano, primeiramente. Então a pessoa é impactada com aquilo, ela sente aquela vibração, aquela energia, aquele poder. E é isso que eu acredito, que quando nós impor a mão sobre enfermos, quando nós impor a mão sobre pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam receber uma palavra de Deus, aquilo que sai da nossa boca vai se cumprir, como está escrito em João, que as palavras que Cristo dizia eram espírito e vida, e esse é o nosso propósito. Quando nós orarmos, vai gerar nelas, através do Espírito, vai gerar vida na vida dessas pessoas. Eu acredito nisso, você crê nisso também? Amém, amém, sim, né? A gente vive por esse propósito, né? Se fomos chamados, nós fomos chamados para isso, né? Para levar a palavra de vida às pessoas, trazer a Cristo, né? É difícil, confesso que é difícil. O campo missionário, às vezes, ele tem as suas dificuldades, né? Às vezes abrir mão do tempo com a família, com a esposa, com a filha. Mas eu acredito num propósito maior, minha casa entende esse propósito também. Então, se você tem desejo de servir em missões, esteja muito alinhado com a sua casa, né? Você mora com seus pais, que você tenha a bênção dos seus pais para o envio missionário, porque não é fácil, mas é prazeroso cada vez que você vê uma pessoa sendo transformada através dessa palavra de vida. Glória a Deus, é isso daí. Eu ia tocar justamente nesse ponto, eu ia falar para ti, para você entregar uma palavra para aquela pessoa que talvez nunca fez uma viagem missionária. Sabemos que existem alguns perrengues, porque é uma estrada, você pega estrada, você pode passar isso em diversos âmbitos, seja no aeroporto, seja na estrada como a gente estamos fazendo aqui agora, de qualquer maneira, mas é prazeroso porque aquele que ama almas, ele está num bom caminho. O texto de Tiago, se não me falha a memória, Marlon, ele diz assim, o sábio é aquele que ganha almas,
é aquele que ama ganhar as pessoas para Cristo. E é isso que a gente está fazendo através desse trabalho missionário. E eu acredito que muitas pessoas que vão nos ouvir aqui, Marlon, eles têm esse desejo, talvez não saiba como entrar, como fazer, qual o norte deve seguir, mas nós estamos aqui, né? Se precisar, pode aqui contar conosco, deixa uma mensagem, uma oração e diz: eu quero entrar nesse projeto, eu quero viajar com vocês, e a gente marca, e na próxima, quem sabe eles estão aqui conosco, não só aqui, em outros lugares também. O que você pode finalizar sobre isso daí? Então, Israel, eu acredito que o campo missionário ele começa perto de nós, né? Então, a pessoa que tem aptidão para esse envio missionário, ela, por natureza, né, divina, ela já desenvolve isso na comunidade de fé. Vocação, né? Isso, mas ela desenvolve na comunidade de fé local dela, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, enfim, no ambiente familiar, né? Ela transmite isso com muita facilidade. Então, ir para outro lugar é muito bom, é prazeroso, mas eu aconselharia você primeiro intensificar a sua vida missionária perto dos seus, né? E aí, quando você se sentir fortalecido, preparado, estar perto de pessoas, né? Porque a gente vem numa equipe, não é uma aventura que a gente decidiu vir os dois aqui, mas a gente tem uma equipe, alguns pastores juntos, então a gente está aqui preparado para o que der e vier, né? Crendo que Deus já liberou uma palavra sobre nós e que essa palavra vai se cumprir aqui nesse lugar, nessa cidade. Ou seja, o envio de missão tem que ser debaixo de uma palavra. É isso aí. Uma palavra de Deus, nós estamos debaixo dessa palavra, nós acreditamos. Então, fica aqui o convite para você, e como o Marlon bem colocou também, se você nunca fez, comece no seu ambiente da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. E se você precisar, conte conosco, que nós estamos aqui para te apoiar sobre isso. E Deus é um Deus de expansão. Eu acredito que Deus é um Deus de expansão, Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de locais, de localidade. Deus é um Deus que Ele entrega terreno, reino, cidades. E eu acredito que você começando, você dando o primeiro passo, se você ama missões, se você ama almas, Deus vai trazer sobre a sua vida esse encargo e que vai fluir na sua vida, e Deus vai fazer crescer, superabundar ainda mais do que aquilo que você pensa e imagina, em nome de Jesus. Fica o convite para vocês. Se você quiser, deixe o seu nome, o seu telefone ou entre em contato. Aí que nós estamos juntos aqui para te ajudar. Missões queima na nossa alma, talvez queime na sua também. Venha conosco, se conecte conosco, e Deus é aquele que conecta todo mundo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que eu